Olá, meu nome é Sara, sou bolsista do IFPE no campus Recife. Meu projeto intitula-se Raça, Cor e Escravidão, um estudo sobre a população escrava de Igaraçu no século XIX, orientada pelo professor Robson Pedrosa Costa. O meu trabalho ele é pautado na população escrava de Igaraçu, com o enfoque no recenseamento de 1872. Então, com o encerramento do maior conflito armado da América do Sul, que foi a Guerra do Paraguai, a nação, o Império se viu exposto a muitas vulnerabilidades sobre o controle da organização do território nacional e de suas fronteiras. O país estava totalmente escasso de informações, de orientações cartográficas, de necessidades de suprimentos, capacidade de abastecimentos e muitas outras coisas. E isso fez com que houvesse a necessidade de criar uma associação que se encarregasse da noção do conhecimento populacional. Com isso, foi criado o recenseamento de 1872, que foi o primeiro censo brasileiro e o único do período escravista. Ele foi considerado bem completo devido à sua quantidade de informações levantadas de grande parte da população. Além de ter sido o primeiro censo nacional, foi também o levantamento demográfico com um conjunto de itens mais amplos e com maior exatidão na captação de dados de dois censos que o intercorreu, além de conter uma cobertura maior do que eles. O recenseamento de 1872 também permitia avaliar os efeitos da recente lei do ventre livre. Mas esse recenseamento ele tinha um interesse muito forte político e social pela questão de adquirir concentração de poderes, da unificação de normas e estatutos, de organizações de sistemas de correio e de transportes, entre muitos outros, como o cunho eleitoral, porque o Brasil já estava se encaminhando para a República e estava no início do Estado-nação. Então, isso foi um ponto inicial para a contagem da população e desses fatores. Para o levantamento mais preciso do recenseamento, foi determinado que cada paróquia do Império haveria uma comissão censária, que ela necessitava apurar de cada indivíduo idade, cor, sexo, condição social, religião, profissão, entre muitas outras variáveis. E eles eram divididos em duas categorias: livres e escravizados. A cor da pele ela foi um problema na classificação. Então, eles introduziram o termo raça, que era definido como branco, pardo, preto e caboclo. A raça ela era compreendida apenas pela cor da pele. E com o aumento dos libertos, essa categoria ela não fazia mais uma distinção social. Ela deixou de ser, a cor da pele deixou de ser um requisito para uma condição social. Então, os principais objetivos do projeto seriam identificar as diferentes tipologias e conceitos das categorias raciais que aconteciam no Brasil no século XIX, como foi feito na introdução. E então seguir para a compreensão deste processo no Brasil e em Pernambuco. E por fim, analisar esses dados em cima do município de Igaraçu, que é o principal ponto do projeto. Então, na revisão bibliográfica, escolhi 2 autores que foram de fundamental importância para esse projeto, que no caso, a primeira frase, ela está pautada no que já foi discutido anteriormente na introdução, que
como essa estatística ela foi uma questão mais política do que da própria sociedade, né? E a segunda frase, ela diz respeito aos escravos que eram senhores de outros escravos, que isso ainda vai ser discutido um pouco mais à frente. Na metodologia, tiveram algumas alterações feitas, né? Principalmente pela questão de que este plano de pesquisa teve que ser alterado, pois o plano de pesquisa inicial era sobre inventários e testamentos da população de Igaraçu, mas quando fomos requerir esses dados no Museu do Igaraçu, eles afirmaram que as fontes não podiam ser acessadas, então fizemos uma solicitação formal, mas os documentos que eles enviaram foram de volumes insatisfatórios e ilegíveis. Então, tivemos que mudar o nosso plano original e o enfoque do nosso novo projeto seria exatamente este de agora, que é analisar a questão de raça na população de Igaraçu do século XIX, a partir do primeiro censo demográfico de 1872. Então, os resultados foram pautados na análise, né, do recenseamento de 1872, e este primeiro quadro é sobre a população geral em relação à raça do estado de Pernambuco. Então dá para ver como que eles eram divididos entre livres e escravizados, mulheres e homens, e as raças, que é o branco, o pardo, o preto e o caboclo. Na segunda tabela, nós vemos em relação à raça o quadro geral restrito ao município de Igaraçu. Neste quadro, vê-se que a situação da escravidão é menor em relação a Pernambuco, quase chegando perto dos indivíduos livres. Esta situação ela é bem atípica. Os escravos eles eram incentivados a possuírem outros escravos, como forma de troca pela sua própria forria. Como que isso acontecia? Primeiro, a Ordem Benedita do Brasil, ela tinha uma grande quantidade de escravos e eles libertaram esses escravos, e quando eles libertaram esses escravos, eles concediam bens para eles e para suas famílias, né? Nesses bens estavam inclusos escravos e também terras, entre outras coisas. E os escravos utilizavam isso como troca da sua liberdade, né? Numa prática que é conhecida como substituição. Nesta próxima tabela, nós vemos o quadro geral da população, que é considerada livre, mas restrita apenas ao município de Igaraçu. Então, essa tabela mostra apenas as pessoas que são livres do município de Igaraçu. Elas são, como dá para ver, elas são divididas por duas freguesias, que são as paróquias, né, de Santo Cosme e Damião e a Nossa Senhora da Conceição de Itamaracá. Dá para ver que a quantidade de pessoas livres consideradas pretas e pardas é bem grande, né? Em relação a esta próxima tabela, que são as pessoas que são consideradas escravas. Então, nota-se esta diferença, como os números diminuem drasticamente, mas não quer dizer que só porque os números diminuíram que não tinham escravidão. Ainda existiam muitas pessoas escravizadas, ainda tem uma grande parte da sociedade que era considerada escrava, mas a quantidade de pessoas consideradas livres era bem grande. E para finalizar, houveram dificuldades enfrentadas, né, não só pela pandemia no nosso projeto, mas como uma troca tardia do projeto. Ficamos limitados apenas a pesquisas
pela internet, e o tempo, a metodologia foram algumas dificuldades a serem consideradas no projeto. No entanto, a pesquisa foi bem aproveitada a partir destas pesquisas e acredito que essa análise da população escrava do município de Igaraçu ela foi bem sucedida. Então, essas são as referências que mais tiveram peso na pesquisa. Ok? Obrigada. E é só.